Olá, boa tarde Porto Velho, boa tarde Rondônia. Estamos entrando ao vivo com mais uma edição do programa Agenda News. Sexta-feira, fim de tarde, vamos falar de um assunto mais tranquilo, mais light, mais leve. Vamos falar de tatuagens, arte na pele. Aqui comigo duas especialistas para contar um pouquinho sobre esse universo, Carole e Bruna do Boto Tattoo Inc. O Boto Tattoo Inc. é um dos maiores estúdios de Porto Velho formado por artistas mulheres. Gostou da ideia? Então fica aqui comigo, acompanha a entrevista que vai ser muito interessante. Carole, Bruna, tudo bom com vocês? Tudo certinho? Como é que vocês estão? Estamos bem, né? Sexta-feira. Alegres, animadas? Com certeza. Antes da gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria de pedir de vocês. Pode primeiro a Carole responder? Vai, Carole. Depois vem a de vocês. Pode primeiro a Carole responder? Vai, Carole. Depois vem a Bruna. Inclusive, entrou primeiro no ramo, né? Já é veterana, né? Eu sou veterana da Bruna, né? Meses ali. Conta pra gente, Carole. Então, assim, quando eu comecei, eu já tinha uma noção de desenho, né? Então, eu não entrei só por entrar ou por questão de status, né? Eu fui olhando, eu conheci alguns tatuadores aqui da cidade, só que eu não conhecia mulheres tatuadoras. Apesar de ter na época, né, eu não conhecia as mulheres tatuadoras aqui da cidade. Aí, através de um colega meu, que é tatuador lá de Cacoal, né, que é o Walter, eu conheci o Denis e por ele que eu comecei a tatuar. Que aí eu fui ser aprendiz dele, ia pro estúdio dele, que era lá no interior, pegava o busão, ia quase que todo mês para poder aprender. Isso tem quanto tempo? Isso lá em meados de 2016 eu comecei a fazer esse estudo, né? E ficar de ir e voltar. Você já tinha noção de desenho, já gostava de desenhar e tinha esse dom e foi pro lado da tatuagem. Você já tinha tatuagem? Não. Não tinha. Então, de 2000 para 2016... Não, perdão. Eu tinha tatuagem, só não tinha começado a tatuar, né? Mas eu já tinha, tipo, pouquíssimas, umas 13 tatuagens eu tinha na época. A quantidade que eu tenho, né? Então, eu tô no caminho. Eu era muito novinha, sabe? Eu tinha pouca tatuagem. E aí, de lá pra cá, você veio se profissionalizando cada vez mais, né? E veio o estúdio. É porque, assim, quando eu comecei a estudar em si, né? Eu ia fazendo vários cursos que ia aparecendo, que são workshops, cursos online, que às vezes tem, né? Porque na nossa região é muito difícil você ter, por exemplo, uma escola de tatuadores que nem tem em São Paulo, que lá em São Paulo é muito comum. E workshop também é meio difícil, alguém de fora, muito mais antigo ou com muito mais experiência, vir de fora para cá. Então eu sempre procurava buscar em estúdios de conhecidos, né? Ou então as próprias pessoas que já me tatuaram, né? Pegar um feedback de como que é. Eu ia muito pro interior para estudar. Então, assim, a partir do workshop e de pegar para lecionar mesmo, de estudar, escrever, porque a gente tem que estudar também a parte prática e saber o que a gente está fazendo, né? Não só a questão do desenho em si. Aí, nesse meio tempo, eu fui estudando, aí eu fui aprendiz do Denis. Aí, nisso, a gente fez um estúdio. Aí, desse estúdio, a gente acabou separando, né? E depois de uns 4 anos da tatuagem, que agora eu vou fazer o quê? Mais ou menos. Vai fazer 6 anos, né? Em Amiga, 6 anos que A gente vai fazer 6 anos. Então, aí depois eu comecei a tatuar de verdade em 2017, quando eu peguei uma pele de pessoa, entendeu? Comecei a fazer os treinos com amigos, claro, né? Porque é bem difícil você encontrar uma pessoa que seja disposta a dar a pele para um aprendiz. Então, eu falava assim com os amigos, não, vão aqui, vem no estúdio, eu cobro baratinho, só o valor do material. Mas é o que ia fazer com que eu evoluísse dentro da carreira. Então, eu chamava uns amigos, começava a tatuar. Aí, nisso, passou o tempo e eu criei o estúdio dentro da pandemia. Eu já conhecia a Bruna já de outros tempos, né? De conhecer de vista, e ela trabalhava também no Eu estava fazendo as contas aqui, mais ou menos. Então, o estúdio nasceu, o Boto Tattoo Inc. nasceu mais ou menos em 2020, por aí. 2020. E a Bruna? Eu comecei tatuando... Na verdade, eu tenho um marido também que é tatuador, né? E aí eu sempre gostei de tatuagem, eu achava muito legal, sempre me tatuei, já tinha algumas tatuagens. E aí quando ele começou a estudar tatuagem, eu falei assim, vou estudar também.
Daí eu comecei a estudar, né, em pele de porco naquela época. Hoje em dia tem muito mais outros recursos, né? Mas eu comecei a estudar, não sabia de desenhar, ao contrário da Carol, que ela já tinha uma base de desenho, né? Eu, particularmente, hoje o que eu aprendi, o que eu sei de desenho e tudo mais, foi através da tatuagem, né? Porque no começo, digamos assim, que não é tão necessário, mas depois você vai assim, nossa senhora, você tem que ter noção. Pra começar assim, no comecinho com uma coisa simples, depois você precisa ter noção. E aí eu comecei a aprender com ele, aí larguei um tempo, que eu falei assim, ai não, isso aqui não é pra mim. E aí ele pediu pra mim tatuar ele novamente, aí foi quando eu me apaixonei. Eu falei assim, não, realmente isso aqui é o que eu quero fazer pra vida toda. Eu tava terminando a faculdade de administração. E aí, terminou a faculdade? Eu terminei só porque eu falei assim, não, tava fazendo TCC. Eu falei assim, não, vou terminar aqui só pra ter o meu diploma. Um diploma ali, né? Pra minha mãe, né? Aquela orgulho de filho, né? Pra dar um orgulho ali pra mãe da E o encontro de vocês, Bruno e Carole, como é que aconteceu? Eu conheci a Carole de eventos, né? A gente sempre teve em convenções e tudo mais, e fora outros locais da cidade, mas a gente era muito básica, né? E só que, tipo, a gente sempre falava, às vezes, no Instagram, o trabalho da outra, via e tal, sempre trocava alguma ideia, assim, ali, isso. E aí, na pandemia, não foi? Foi bem no início da pandemia, eu trabalhava com alguns amigos, na época da pandemia, algum desses amigos tinha grau de risco, né? Então, assim, para manter um estúdio com muita gente não era legal. E aí foi quando ela me convidou para o estúdio, né? Foi um desafio sair às vezes. Vocês foram totalmente contra a maré, porque no momento da pandemia foi um momento crítico, tenso, que muitos locais, infelizmente, fecharam, vocês abriram. Vocês foram contra a maré e deu certo, né? Foi no caminho do Boto ali. No caminho do Boto. O Boto ajudou, o Boto ajudou. Subimos o Rio Madeira contra, né? Fizeram a pirarara, né? Gente, a gente tá aqui falando de forma leve, descontraída, um pouquinho do início deles, mas como eu falei, o Boto Ink Tattoo, ele é um estúdio enorme hoje, após já com 3 anos, né, de existência, de mercado, e hoje ele é formado por 8 tatuadoras, 8 artistas, mulheres que estão lá trabalhando diariamente e que estão nessa pegada de mulher ajuda mulher, mulher apoia a mulher, uma segurando a mão da outra e vamos para cima. E eu quero apresentar com vocês, infelizmente, nosso estúdio aqui, a gente não consegue receber todo mundo ainda, mas um dia vamos poder receber todas. Mas nós temos aqui, fizemos aqui uma montagem com a foto delas e eu gostaria que vocês, conforme a gente for mostrando, vocês vão apresentando e falando mais ou menos qual que é a especialidade do traço, o que cada uma tem, a sua característica principal de cada uma, dá uma apresentada nelas, assim, e depois a gente segue com a nossa conversa. Tem muita coisa que eu quero saber de vocês. Tá certo. Então, podemos, a partir de agora, conhecer as artistas do Booking. Olha aí, já temos a primeira. Aí, a linda. Já tô vendo que todas são estilosas e maravilhosas, né? Eu falo, na hora da entrevista, eu falo bem assim, meninas, é o seguinte, vocês têm que usar toda quarta-feira tem que usar cor de rosa e tem que ter algum cabelo diferenciado, porque eu quero vocês se destacando. Às vezes as meninas chegam até mais padrãozinho, digamos assim, né? E chegam lá e acabam se modificando automático. Elas vão entrando no clima do estúdio, né? Então, essa daí, como é que é o nome dela? Essa daí é a Cat, ela já tem... Vai fazer, acho que 1 ano no final do ano, lá dentro do estúdio. Ela tem uma bebezinha. Aí ela tá meio que caminhando ainda porque ela tá conciliando, né? Às vezes, né, com a filhinha, aí vai a maternidade, né, e o trabalho. O tipo de tatuagem que ela gosta de fazer, que ela é a especialidade dela? Ela gosta de fazer black work, também gosta de tatuagens com trash polka, que é um estilo criado, não tem muito tempo, mas tem uns 10 anos mais ou menos, que é a mistura do preto com vermelho. Esse é o estilo que ela gosta de fazer. Temos mais, vamos conhecer a próxima. Essa é a Lia, ela entrou agora no começo do ano, ela gosta de fazer fine line. Fine line, trabalhos delicados também, florais. Ela o gosta fine muito de line fazer... é aquele conhecido traço fino, né? Isso. E aí ela, floral e o que mais? Floral,
gosta de fazer traço fino, gosta de fazer miniatura também, desenhos pequenininhos. Então, é isso o que é legal, porque vocês atingem todos os gostos, né? Quem gosta daquela tatuagem mais artística, que chama mais atenção, a outra que quer uma coisinha discretinha, eu quero ter uma tatuagem, mas não quero que apareça todo o tempo, então vocês têm para todos esses gostos, né? A próxima... Essa é a Ariela, sorridente que só ela. Ela também gosta de fazer florais. Ela faz muito miniatura com o rostinho de cachorro. Minimalismo. Mini-realismo que Mini-realismo fala. ela faz. Mini-realismo pet, que chama. E só na questão do pet mesmo? Isso. Ela está se especializando, né? Nisso, mini-realismo só de animais. Você que tem o seu amor dentro de casa de 4 patas, olha, ele eterniza ele no corpo, Pode né? falar com a dona Ariela. Muito bom. A próxima? Essa é a Haruzinha. Ela vai fazer também, acho que uns 8 meses lá no estúdio. É a única mulher tatuadora trans que a gente tem, né? E assim, ela gosta de trabalhar muito com o realismo e o surrealismo. Como é que é a diferença de um e do outro, do realismo e o O realismo é o mesmo que você pegar a imagem de uma foto e você replicar, né? Colocando algumas imagens, assim, que pareça que por exemplo, um desenho de um cavalo, numa paisagem, ela replica. E o surrealismo já é uma coisa mais que a gente vê muito em pinturas, tipo a pintura de Salvador Dalí, que tinha, né? Sim. Ela tem muito desenho que é metade peixe, metade gente, só que trabalhando com realismo. Então é uma coisa mais lúdica. Eu já vi desse estilo o leão. Né? Muita gente fez a metade uma face e a outra metade a face do leão. Então, essa daí, tatuagem que eu não sabia, então é o surrealismo. Tem uma categoria dentro do realismo que é o surrealismo. Há quanto tempo que ela tá com vocês? Vai fazer uns 8 meses que a Haru tá lá com a gente. Próxima. Essa é a Kimberly. Ela tem um estúdio lá no Candeias, que ela trabalha sozinha lá no Candeias, mas ela atende aqui em Porto Velho também, lá no Boto. E ela gosta muito de black work e old school. Eu acho lindo o old school, adoro. Mas só sem ser o colorido, né? Ela gosta mais usando só preto. E o old school é o tradicional que nunca sai de moda, né? Nunca envelhece. Nunca envelhece. Old é só no nome. Temos mais. Essa é a Alecrim, a Vitória Alecrim. Ela gosta de... Ela tá fazendo uma pegada mais dark, então ela faz trabalho em black work, mas também faz muitos trabalhos grandes que tem, como eu posso dizer, lá é mais levado pro terror. Então ela coloca, como é que é o nome que ela fala? É trash? Não, o trash não é o trash, não chega a ser o trash, né? Mas é black work, só que mais mais dark, né? Dark, né? Dark, isso. É mais pesado, uma figura, né? Mais de terror mesmo. Bruna, pode falar sobre ela mesma. A Bruna, se apresente. Bom, Bruna Borges, né, como foi falado anteriormente. Eu trabalho muito com fine line, sou muito procurada pelo traço fino, certo? Gosto muito de trabalhar com florais e black work. Faço também coloridos, né? Mas o carro principal é o fine line, os florais e o black work. E a próxima... Essa daí sou eu com a minha skin diferente, né? Eu sempre tô mudando a cara e o cabelo. Bom, essa daí sou eu, né? Como pode ver. E eu gosto muito de trabalhos coloridos, voltados mais pra coisas de anime. Eu gosto de fazer coisa levado mais para jogos. Então, qualquer imagem de personagem de desenho, personagem de anime, de jogos, eu gosto de fazer. E tudo voltado mais pro colorido. Mais pra cultura pop. Mais cultura pop. Eu faço de tudo, mas eu prefiro... O seu amor, o seu coração bate mais forte. Desenho, anime, mangá, jogos e tudo isso aí, eu prefiro mais. Como foi dito, nós temos aqui tatuadoras Aboto. Nós temos, eu já me sinto parte aqui. A Aboto que tem tatuadoras que atendem todos os gostos. E às vezes você tem uma ideia, pode ir para uma profissional e chega lá, elas vão também te informar e te orientar qual que é a profissional também mais adequada para fazer o que você tem em mente, né? Vocês trabalham em equipe, então acontece muito isso? Acontece porque às vezes porque o estúdio trabalha da seguinte forma. Cada tatuadora tem seu perfil individual. Então tem clientes que chegam pelo perfil do Boto e são direcionados
já ali, entendeu? Ah, não, essa aqui trabalho com tal fulana, né? Então já vai direcionado. E tem pessoas que já entram em contato com a gente. Mas normalmente quando chega pelo Boto, sim, é direcionado para quem quem tem exato. Uhum. Meu diretor me informou aqui, nós temos mensagens? Não? O que nós temos? Vamos continuando, então, daqui a pouquinho a gente volta e fala, entra em contato. Vamos continuar. E aí vocês estão me falando da questão, me apresentaram as meninas, falaram do traço de vocês. E aí eu gostaria de saber, assim, dentro dessa trajetória de vocês, qual que foi a tatuagem, assim, que mais marcou, que o trabalho que vocês fizeram, assim, tem alguma história que marcou, assim? Não, assim, eu tenho umas, assim, não tem como, no tempo que a gente trabalha, não tem como falar só de uma, né? Principalmente homenagens, assim, eu acho que quebra a gente, assim, homenagem a um filho que faleceu, a mãe. Então, assim, são tatuagens que marcam a gente. Mas tem uma tatuagem específica que eu fiz numa mulher, que ela era queimada, que era tudo queimado. Ela queimou na infância, então ela nunca usou alcinha, biquíni, nada. E aí eu fiz um floral, inclusive era colorido, aqui nela tudo. E aí depois o marido dela mandou mensagem, o filho dela mandou mensagem, que aí depois ela mandou foto com blusinha de alcinha. Então, assim, nossa, assim, isso me marcou muito, porque é o seu trabalho que fez diferença na vida da pessoa. Já pensou, a pessoa ter vergonha do corpo, né? Ter vergonha daquela parte da história e você poder modificar isso. Isso pra mim é muito marcante. Você mudou a vida dela, isso, que ela se como escondia, ela floresceu, né? Exato, desabrochou. Exato, isso aí, toda vez que pergunto, assim, sempre vem o caso dela na minha mente, porque eu fiquei muito feliz. Eu sempre costumo falar que uma das coisas que eu gosto muito nessa profissão é poder conhecer pessoas, conhecer histórias, entendeu? E fazer de alguma forma diferença na vida da pessoa, sabe? Porque a tatuagem também, ela tem muito a ver com autoestima também, com né? Certeza, com certeza. Eu falo assim, a gente pode... Às vezes tem cliente que manda mensagem, né, Carol? Ai, eu tô tão tristezinha, eu preciso de uma tatuagem. E vai lá e sai feliz da vida. Muito bem. Justificativa, né? Sim. Colocar um pouquinho... Eu tô muito pelada, quero fazer uma tatuagem, tá né? Faltando tá faltando coisa. Um negocinho, coisinha que vai ficar feliz. Você tem alguma história marcante? Eu tenho muitas. Esse mês mesmo eu fiz algumas, praticamente numa família inteira, que foi uma homenagem, né? Que até o rapaz era colega meu. Aí todos eles fizeram um monte de alienzinho pequenininho, que era o rapaz, né, que tinha falecido, e o primeiro nome dele era Alien. Então, assim, toda vez que eu ia pegar alguém pra tatuar, dava vontade de chorar, porque eu conhecia ele também. Então, assim, no final, todo mundo tirou a foto lá com a homenagem, né, no nome dele. E, assim, eu fico muito... É gratificante, é muito feliz você, né, pra gente como tatuador, mostrar e ter a nossa arte na pele da pessoa, porque... Uma homenagem, né? É uma homenagem... Acho que a homenagem é o que mais quebra pra mim. É o que mais quebra. Não que questão de autoestima, né? Pra melhorar a autoestima da pessoa, nossa, é maravilhoso, mas a homenagem me quebra. Eu já tatuei pessoas que perderam familiares na época da pandemia. Então, assim, a pessoa senta lá na cadeira e começa a falar do parente e tudo mais. A gente tatua, assim, meio debaixo da máscara. Às vezes chora na hora. Porque a confiança é tanta para fazer uma tatuagem que não é só a confiança no trabalho, é confiança na pessoa. E eu acredito que torne um pouco, assim... um trabalho de amigo psicólogo enquanto está tatuando? Muito isso, tem muito isso. Às vezes a pessoa, eu preciso aí te contar a novidade que aconteceu na minha vida. Aí vai lá tatuar e fala. E conta, né? Eu costumo falar que tem gente que faz tatuagens sempre por alguma história, para homenagear. A minha marca momentos da vida. Fases que eu venho mudando, que não tem muita coisa a ver com o momento. Mas cada vez que eu dou uma virada de página, que eu faço uma tatuagem e eu lembro do momento. Mesmo que a tatuagem não case, o desenho não case com a história. Mas sempre eu procuro. Eu falo que as minhas tatuagens são de celebrações. Então, olha, eu já tive 13 momentos bons assim, que gravaram fora o que ainda marcados. Fora os que eu ainda quero tatuar ainda. E aí, eu quero saber assim...
Vocês são mulheres. Eu falo sempre que a mulher ela tem um olhar diferenciado para a vida. Nós olhamos a vida com mais detalhes, com mais delicadeza, com um carinho a mais. Vocês acham que na hora do trabalho que vocês exercem, existe a diferença da tatuagem mulher profissional da do homem? Bom, assim, no meu ver, eu acredito assim que tatuar não é só você chegar ali e tatuar, né? Começa até do atendimento. Então, assim, eu acredito que às vezes por ser mulher, você tem uma sensibilidade maior, entendeu? Às vezes a pessoa lá, que nem a Carol, eu quero fazer uma homenagem ao meu filho. Só que às vezes a pessoa não quer uma pronta, às vezes você quer que crie, né? A gente trabalha muito com autorais também, né? Então, eu acho que a mulher tem mais sensibilidade de captar o que a pessoa quer, entendeu? E é o que você falou, acaba sendo uma sessão psicóloga ali e acaba sendo amigo. Eu tenho certeza que a Carol tem vários clientes que se tornaram amigos, entendeu? E eu também tenho, e outras tatuadoras também têm. Então, eu acredito assim, que o fator mulher e o público, né? Pelo menos o nosso lá, a maioria são clientes mulheres. Então, assim, elas se sentem confortáveis de estar na presença de uma mulher, entendeu? De não saber que não vai passar por certas situações. Então, assim, por ser mulher, eu acredito que é muito importante nessas horas, entendeu? Você, Carol? Porque, assim, a questão da gente ter uma visão, né, mais sensível. Porque não é só o cliente não é só cliente, né? Ele está comprando ali o seu serviço, mas você tem que dar a ele todo o processo de a chegada no estúdio, sentar e escolher bem o desenho. Às vezes tem gente que quer aquele desenho daquele jeitinho? Tem, mas a gente prefere... Eu sempre falo assim, vamos mudar um negocinho aqui? Vamos fazer tal coisinha aqui? Porque aí você não tem uma coisa que... Não tem uma tatuagem igual de todo mundo. Entendeu? Ela é sua. Ela é sua. Então a gente prefere dar esses pitaquinhos assim. Aí a toques. gente tem. E mulher tem, né? A malemolência de falar assim: não, mas faz isso aqui assim, sabe? A gente vai se esgueirando até poder colocar uma tatuagem na pessoa que ela não vai se arrepender, que ela não vai encontrar igual a todo mundo. Entendeu? Então, assim, a gente tem essa visão de estar sempre querendo fazer algo para a pessoa. E essa conversa que existe, até mesmo antes de ser feita a tatuagem, ela serve justamente para isso, para vocês captarem a essência da pessoa, o que elas gostam, para vocês poderem dar essa opinião e criar esse desenho de acordo com o que ela está imaginando. Porque às vezes também a pessoa chega lá com uma ideia fixa, mas ela tem algo a mais e ela não sabe explicar o que ela está querendo e através dessa conversa vocês conseguem, né? Sim, a gente... quando mandam, né? Aí você, o que você mais gostou? Por que você gostou? Né? A gente costuma muito perguntar isso. Então, é a questão da sensibilidade, de você conseguir tirar ali o porquê dessa tatuagem. Às vezes tem umas tatuagens meio inusitadas, eu falei, não, eu tenho que perguntar por que era essa tatuagem. Tenho que perguntar, que nem uma vez uma menina tatuou um poste. Aí eu falei, será que ela é engenheira, né? Alguma coisa? Não sei. Aí ela falou que não, que era uma lembrança que ela tinha de quando ela viajava com o pai dela, aqueles postes enormes, entendeu? Falei, olha só. Que legal, né? Então, assim, a questão da acessibilidade, você captar aquilo ali, eu acredito que às vezes não tiram. Lógico que tem homens que têm sensibilidade, não menosprezando. Não mas generalizando, não generalizando, mas exato. tem Mas a mulher tem mais a paciência de pegar, ouvir. Mulher é muito ouvinte, né? A gente fala também muito, mas a gente ouve também, entendeu? Então, essa acessibilidade, eu acredito que a mulher pode proporcionar melhor isso. Falamos agora de um pouco mais sobre a questão da tatuagem, de como elas fazem. E agora eu quero mostrar um pouco do trabalho. Alguns trabalhos que elas selecionaram e mandaram pra gente, nós vamos mostrar para vocês. E eu peço que da mesma forma que vocês foram apresentando, vai apresentando o trabalho. Se conseguir identificar quem foi artista, pode falar também. Temos o primeiro aí. Esse daí é da Kimberly. Como eu falei, ela gosta muito de black work. Esse é um exemplo de black work, né? Que é um trabalho mais pesado, com muito preto. Esse é o da Kimberly. Esse puxa para o lado do que você falou, do dark, também, do meio, vamos dizer assim, terror, fantasmagórico. Vamos para a próxima.
Ó, o Dariela. É fácil de identificar. Esse o daí. bichinho. É o petzinho. E é literalmente a cópia da foto, né? É o mini realismo pet. E se você colocar ali, ele tem um tamanho mais ou menos o quê? Um dedão, assim? Um pouquinho Eu acredito maior. que uns 5, 7 centímetros. É bem minimalista mesmo. E apesar de ser pequeno, os traços dela são tão bem feitos, que você consegue, porque tinha esse assim, há anos atrás, a questão de quando a tatuagem era muito pequena, as pessoas se preocupavam, porque falavam assim, não, olha, vai ficar um borrão, não vai dar para ver. Hoje já tem a tecnologia e o trabalho especializado para fazer, né? Assim, esse tipo de desenho. A técnica, né? A técnica. A questão que nem aí, ó. Muda a questão de agulha, alguma coisa? Muda. Tipo de agulha, peso da mão, a técnica empregada, né? Essa? Essa daí foi eu que fiz, é um ornamental. Também gosto muito de fazer ornamentais, né? Que é um trabalho com linhas, tem linhas grossas, linhas mais finas, né? Ali no meio também tem um pouco de fine line. Dentro desse desenho aí seria uma mandala? É uma mandala, Ornamental é mais isso, assim, é para justamente ornar, né? Entendi. Ali é um adereço. Encaixar, Eu né? costumo falar que tatuagem é uma joia fixa, né? É uma joia fixa. E às vezes tem cliente que fala assim, eu quero fazer tatuagem. Eu falei, você gosta de tirar foto? Você quer que apareça? Porque é uma joia fixa, é um adereço fixo, né? Então esse aí é um ornamental justamente para poder ela só mais, exibir, ela só mais mostrar para mesmo. embelezar mais ainda o braço dela, entendeu? Esse é o da Lia. Ela gosta bastante de florais, como eu falei, né? Mas essa parte de botânica, tem um pouquinho de ornamental ali embaixo. E ela faz sempre com traço fino, mas ela também acrescentou o tracinho grossinho lá na parte de baixo para dar um destaque, porque tem essa questão, né, de trazer para frente a imagem e dar aquela diferença de dimensão. É isso que eu ia falar, dá uma dimensão diferente dentro da tatuagem. E acontece muito de, por exemplo, ela fez aí, esse aí é um antebraço? É um antebraço. É um antebraço. E normalmente as pessoas fazem de uma forma para ir encaixando outras tatuagens ao longo, né? Uma vai, ao longo da vida, ela vai colocando outras e vai preparando o braço, vamos dizer assim. Sim. Essa é sua. Vamos falar, né? A minha. É o Gokuzinho aí. Essa da Cat, né? Olha aí, essa aí que é um mangá, um desenho, um anime que todo mundo conhece. Eu gosto bastante de colorido. Como podem ver, né, a aplicação. Essa foi a primeira tatuagem desse rapaz. E o irmão dele tem várias tatuagens. Aí, quando o irmão dele viu, ele não sabia que tinha eu que fiz, né? Que tinha feito a tatuagem nele, né? Aí o irmão dele pegou e falou assim, caramba, essa tatuagem é da Carole, né? Ele, sim. Ele nem fazia ideia que tinha Então, a sua característica é tão marcante que até quem não sabe, na hora que vê, que visualiza uma tatuagem, já fala assim, foi a Carole. Você gosta de cosplay também? Gosto, eu fazia cosplay. Eu logo imaginei. Mas é o que é legal, né? A questão do longo do tempo, o tatuador acaba desenvolvendo ali uma técnica que você, não, foi a fulana que fez. Isso aqui isso é trabalho de fulano. Fica a personalidade, a identidade do tatuador, da pessoa, né? Esse daí é da Cat. Como eu falei, ela gosta de trabalhar black work, né? Com o black work com o vermelho, que acaba transformando um trash polka. Esse é só um trabalho black work misturado com o vermelho e ela fez nela mesma. Ela fez nela mesma essa tatuagem. Ela é fera. Por dois motivos. Por ter a coordenação, né? E de aguentar também ela mesma fazendo. Exato. Temos mais? Esse daí já é a Alecrim que faz, né? Que são trabalhos grandes, assim, mais pesados. Que é o Dark Art. Esse foi o premiado dela. Aí né? ela foi numa convenção na Bahia, né? E ganhou com essa arte aí. Esse coração tá lindo, né? Tá lindo. Você vê a perfeição, você vê a veia, ela desenhou a veia do coração. Temos mais? Esse é da Haru, que é um realismo, como eu falei, né? Ela pega um animal ou um rosto e replica igualzinho. Igual a imagem que ela pegou. Isso. Que é uma corujona aí enorme. Esse daí é o troféu que a Alecrim ganhou com aquela tatuagem na Bahia. Uhum. E aí, só uma pausa antes da gente ir para a próxima. Eu queria saber o seguinte, você falou da convenção, vocês participam muito, pode puxar para cá.
Vocês participam muito de convenções aí fora do estado? Me conta um pouquinho desse lado de vocês irem para outros lugares, levar a arte de Porto Velho, a arte de Rondônia para fora. Olha, eu já participei da Tattoo Week em São Paulo. Só que assim, em comparação na época que eu participei, foi lá meados de 2018, 2019, e assim, é uma convenção gigante, é praticamente um quarteirão que eles fazem na Expo SP lá, e é muita gente boa. Então eu fui competir lá meio que assim, ai meu Deus, eu não pensei que eu não vou ganhar, mas só pela experiência. Que vale pela que troca, vale, né? Pela troca. troca. Você tem uma troca de conhecimento ali, porque às vezes... uma coisinha, você olha assim, nossa, olha, isso aqui faz diferença. Então, assim, a troca de informações ali é muito grande, de conhecimento, sabe? E amplia o olhar também, com né? certeza, Vocês vem com outra têm cabeça. Ver técnicas diferentes, ver trabalhos diferentes, né? E isso vocês podem captar para vocês. Sim, aí teve a Tattoo Week lá em São Paulo que eu participei e a última vez foi ano passado, né, amiga? Foi esse ano, não? Foi ano passado? Mulher, foi esse ano. Não, foi ano passado. Mulher. Foi esse ano? Aonde eu foi? Eu tava de cabelo branco. Olha, gente, a memória de tatuador. Eu já vou explicar aqui, gente, a memória de tatuador é péssima. Então, assim, quando vocês forem conversar com a gente de tal orçamento, assim, lembra daquele orçamento lá? A gente não vai lembrar. Então, olha, já Foi ano passado anotadinho. mesmo, amiga. Foi ano passado mesmo, a gente foi de Paraná. Isso, foi de Paraná. Teve uma convenção lá, a gente foi... Fomos em quantas meninas? 2, 3, 4. Fomos em 4. Aí participamos lá, mas na época quando eu fui jurada, então eu ganhei só fui com meu troféuzinho de jurada lá de Miss pra casa, mas as meninas participaram e tudo mais, da competição. Aquela foto mesmo de cabelo branco era dentro da competição. E aqui esse ano vai ter, no próximo mês, dia 22 e 23 de julho, vai ter a Porto Inc, né? Na Talismã 21. Na Talismã 21. Que vai ser um evento grande para tatuadores, aberto ao público. Isso. Tem já a programação, se vocês entrarem no Instagram da Tattoo Inc., tem também já a programação, já tem, vai ter DJ, vai ter Flash Day, vai ter de tudo lá, né? É isso que eu ia falar. Geralmente a gente fala, vai ter convenção de tatuagem, aí quem é cliente, né? Cliente acaba pensando assim, não, é só competição. Não, a gente vai estar tatuando lá também. Se você quiser tatuar, é uma experiência legal, porque... É uma grande festa, Sim, né? é uma grande festa, é muito diferente, é bem legal. É legal pra conhecer outros estúdios, é legal pra, né, mas... Vem pessoas de fora. Né, pessoas de fora também, mas vão lá conhecer a gente. E tem uma curiosidade da última, né? Eu fiquei sabendo que tem alguém que tem a faixa ainda, né? Que tá segurando essa faixa. Quem então, olha, eu vou até avisar a dona Clarice e o seu Robinho para irem fazer logo a convenção de vocês, porque eu ainda estou segurando a faixa de 2018. Então, assim, eu ainda sou Miss. Eu não passei a faixa. Até essa próxima, né? Até a próxima que aconteceu, eu ainda sou Miss. Então, pô, tá dado o recado, viu? Clara e Robinho estiveram aqui um amor. Eu falei que são meu casal tatuador. Show. Gente, aí também tem um outro lado que é do Porto Inc, que elas também, além de tatuar tudo, de participar de convenções, elas também fazem ações sociais. Nós temos uma foto da última ação. Conta pra gente pouquinho. Isso é uma das que nós fizemos. Que vocês fizeram. Como é que funciona? Como é que vocês participam? Como é que surgiu isso de participar de ações sociais? Essa, no caso, foi meio inusitado, porque eu estava procurando já alguns locais para poder fazer doações, né? Porque eu gosto de fazer esse tipo de ajuda, né? A gente já fez isso com conhecidos nossos, né? Arrecadar fralda, arrecadar alimento para algumas pessoas né? Que têm mais necessidade na questão de comprar, até mesmo dentro da pandemia. Então, o pessoal do Raio Rosa, que é o portal Raio Rosa, né? Que é tipo uma ONG holística. Eles trabalham só com mulheres, que são mulheres que estão em vulnerabilidade, crianças, idosas. E eles também têm um trabalho muito legal e muito bacana de, durante o dia, eles fornecerem alimento para essas pessoas. São pessoas que moram muito, muito longe, em partes chacareira daqui de Porto Velho. Aí eu falei assim, não, vamos fazer alguma coisa para arrecadar, né? E levar alimento para esse pessoal. Aí eu entrei em contato com
Esqueci o nome dela, perdão, eu esqueci o nome dela. Normal, a minha a memória memória não é tatuador. muito boa, não A é. memória de tatuador. E como é que vocês fizeram a arrecadação desses alimentos? Teve algum evento, algum projeto? Como é que foi? Sempre cria evento, né? E só voltando um pouquinho que você falou assim, como é que surgiu, né? Eu acho não. Você fazer isso, né? É você poder lógico que a gente não pode mudar o mundo, né? Mas assim, dentro da nossa realidade, mudar a vida de alguém. Então, assim, através disso, pessoas foram ajudadas, né? Então, o Boto sempre teve muito dessa consciência da questão de, não, a gente não vai aqui só tatuar, não, a gente quer fazer alguma diferença aqui na nossa comunidade. Pelo menos começar na comunidade, né? E tudo mais. Então, é mais voltado para isso. E aí, através de flash tattoos, né? Que a gente faz isso. Vocês lançam flash tattoos com um valor mais agregado ao alimento. Isso. E sempre a gente faz um descontinho da pessoa que for levar o alimento, né? Então, é uma forma de a gente estar contribuindo e, ao mesmo tempo, estar recebendo. Agora sim, o meu diretor avisou, temos aí só tatu na Boto, Matheus Faustino. E continue tatuando. Obrigada pelo recado. Temos mais. A história da Carol eu já conheço. Então, minha pergunta vai para a Bruna. Como você começou a tatuar? Quando foi que você decidiu que isso tem continuação? Que você iria fazer da vida. Que você iria fazer isso da vida. Mel Betucci. Olha, eu costumo falar que foi amor à segunda vista, né? Quando meu marido começou a tatuar, eu comecei a praticar com ele, né? Em outros tipos de pele, sem ser a humana. Mas aí eu ficava ouvindo ele falar dos clientes e tudo mais. Aí eu falei, ai, gente, isso aqui não é pra mim, não. Vou focar na minha faculdade aqui mesmo. E aí eu terminando a faculdade, ele pediu pra me tatuar ele de novo. Foi realmente me apaixonar, que eu fiz. E aí eu fiquei, caraca, foi uma paixão. Eu faria isso aqui pro resto da minha vida. Teve a ver com o resultado? Quando você terminou de tatuar, que você Sim. olhou e falou assim, nossa, fui eu que fiz? Sim, porque assim, assim como a Carol, a gente, né, muito parecida em algumas questões, me cobro muito, entendeu? Então, assim, quando eu vi assim, eu falei, nossa, saiu ok. Falei, cara, eu posso fazer isso? Falei, não, é isso que eu quero. E aí a questão de sair da monotonia, né? É um trabalho assim, a gente vai todo dia tatuar, mas todo dia é uma pessoa nova, todo dia é uma história nova. É uma preparação nova. É uma preparação nova. Então, assim, pra mim isso aí é muito legal, entendeu? Então, assim, eu falo que foi paixão à segunda vista, que quando eu tatuei, e eu tatuei no meu marido, né? Aí ele falou assim, não, tatua aqui pra mim. Eu falei, você tá louco, menino? Não faz tempo que eu não pego na máquina nem nada. A mão. Aí, não, eu confio em você. Eu falei, você é doido mesmo, né? E aí eu fui, eu falei assim, gente do céu, amei. Eu vou fazer isso. E aí comecei a cada vez me apaixonar. Ir atrás de workshop, eu tinha amigos que me ajudaram nessa trajetória, né? Fazia que nem a Carol, e ficava rateando de estudos. Ia lá só pelo menos olhar, pra ficar olhando a pessoa. Então, olha, se você quer agradecer a alguém, agradeça ao marido da Bruna. É verdade, foi corajoso. Ele deu a chance da Bruna voltar. E falando assim da questão de vocês aqui, como a gente estava falando, vocês fizeram o trabalho social, tem a história de vocês com o Boto, que tem a maioria, a sua totalidade de artistas femininas. E aí eu queria agora saber um pouco do lado empreendedor. As dificuldades que vocês encontraram para poder colocar o estúdio ok e na questão do mercado de trabalho para tatuadoras. Como é que é o mercado aqui em Porto Velho? Me fala um pouquinho desse lado empreendedor, qual foram os desafios que vocês enfrentaram e enfrentam dia a dia e como é que está o mercado de trabalho para as tatuadoras hoje? Olha, em questão do lado, né? Vou puxar um pouquinho a sardinha assim pro lado feminista, mas é meio até difícil a gente falar como se fosse... Às vezes as pessoas acham que é muito fácil, entendeu? Mas em Porto Velho mesmo, e no estado de modo geral, é muito difícil a gente trabalhar com tatuagem. Por quê? Tem vários estúdios em Porto Velho, né, de pessoas que se dizem ser tatuadores, mas que às vezes nem têm tanta capacidade de ser tatuador. E acaba... Pode falar alguma palavrão aqui? Não, né?
Mais ou menos. Não, melhor. Guarda, Dá uma segura. aliviada. Acaba, Segura. tipo, diminuindo o nosso trabalho, entendeu? Acaba diminuindo o nosso trabalho por questão de valores, ou então mesmo de capacidade mesmo. Falar, acho que a gente não é capaz de realizar alguns trabalhos. E eu mesmo já sofri isso trabalhando com homens e até mesmo por alguns clientes. Eu já cheguei, ir para o estúdio. Aí, antigamente, eu não usava minha foto no perfil. Eu usava só um desenho. Aí, o cara tava indo pro estúdio e eu tava a caminho também. E ele achou que ele ia fazer com um tatuador. Aí, quando o recepcionista falou que era com uma mulher, ele falou assim, então deixa pra lá, pensei que fosse com um tatuador. Ele foi embora. Acontece. Então, assim... Ou seja, ele tinha olhado na sua rede social todas as fotos dos seus trabalhos, tinha gostado até saber que era mulher. quem estava por trás daquele trabalho era uma mulher. Uhum. E eu tenho muitos clientes, assim, que eles são... Adoro vocês. Eu tenho vários clientes VIPs. Amo os meus clientes, que são os clientes, assim, que estão comigo desde o começo, assíduos, que eles falam, assim, sempre, em qualquer lugar. Eles perguntam assim, quem foi o tatuador que fez a tatuagem? Eles falam assim, é tatuadora. É minha tatuadora. Eles frisam bem isso. Então, assim, como empreendedora, é difícil porque, às vezes, o pessoal não conhece. Tem gente que não conhece. Tem gente que realmente não conhece o estúdio, não sabe que tem um estúdio que é só mulheres tatuadoras. E a gente tenta, em todos os meios e veículos de comunicação, tá sempre frisando isso. A gente é um estúdio só com mulheres? Sim, a gente atende todo tipo de público. E como a gente mostrou, pelos trabalhos das meninas, todas as meninas são capacitadas para realizar qualquer tipo de trabalho. Se eu não faço, a Bruna faz. Se a Bruna não faz, a Haru faz. Então, assim, tem sempre isso. E também perceber que a gente não é máquina, Que a gente trabalha, faz tudo certinho. Mas, assim, a pessoa também tem que pensar assim, tem que ser de acordo com o horário certinho de trabalho. Porque, às vezes, a pessoa acha que de madrugada a gente pode atender ela. Por ser uma profissão mais, vamos dizer assim, moderna, mais assim, acha que não tem horário, tem esse tipo... Eu ainda não tinha parado para pensar desse lado, eu já tinha parado para analisar e refletir sobre a questão da tatuagem em si, que hoje que eu acredito assim, que já foi quebrado barreiras e muito, porque antigamente falavam-se que o profissional da tatuagem era um profissional, vamos dizer assim, vida boa, vagabundo, não quer nada com a vida. E hoje eu trago pessoas aqui para mostrar que é totalmente diferente. Elas estudam para poder fazer o trabalho, têm um preparamento, participam de cursos, têm uma profissionalização de verdade, E da mesma forma que a Carol, a Bruna estão aqui e passaram por esse processo, elas cobram que as outras profissionais que estejam dentro do estúdio também tenham esse mesmo comportamento, esse mesmo conhecimento, que realmente trabalhem de forma séria. Como você disse, respeitando os horários, respeitando as normas, as regras, que existem para poder fazer as tatuagens. E assim, em cima do que você falou sobre a questão, assim, às vezes é que nem eu costumo falar, às vezes a pessoa marca um horário assim, simplesmente some. Assim, eu falo assim, gente, mata pelo menos o cachorro. Não sei, meu cachorro morreu, não vai pra eu ir, não sei, faz alguma coisa. É uma hora que entendeu? Uma hora porque entre aspas, que é 2 assim, horas, é uma hora que a gente sessão disponibiliza ali pra ele. Então, assim, às vezes pra encaixar outra pessoa, demora, ou às vezes não tem. Então, assim, a gente tem quanto pagar. Tem algumas meninas lá, eu sou mãe, A Carole ajuda N pessoas, não vou falar os nomes, mas ajuda N pessoas. E assim, então às vezes você tá tirando a oportunidade da pessoa que quer tatuar, E é assim, por achar que é uma profissão mais alternativa, que não, é tranquilo, marco depois. É tudo de boa. Não é isso. Então, assim, tem toda uma preparação. A tatuagem, você marcou 3 horas, a tatuagem não começa 3 horas. A gente não está lá 3 horas, a gente está pelo menos 1 hora antes para higienizar toda a bancada, preparar todo o material. Então, às vezes, o público não tem essa visão, de não, isso aqui é sério, é um horário que ela está tirando para isso, E normalmente, de acordo com o que vocês tatuam, a tatuagem, ela em si, ela é cansativa, cansa a parte física, a mão, cansa a mente, que precisa toda uma concentração. Quando uma pessoa deixa de ir, ela está tirando meio período de trabalho de vocês, porque normalmente, de acordo com o tamanho da tatuagem, vocês deixam uma tatuagem grande para amanhã,
de tarde vocês pegam algumas menores ou pega outra grande também. Então, quando tem essa desistência que a pessoa não respeita, vocês perderam um dia de trabalho, meio período de trabalho, né? Sim, e eu costumo falar assim, gente, será que se fosse marcasse com um advogado ou com um médico, né, que é uma profissão regularizada, assim, regulamentada, né? Será que teria a mesma atitude? Entende? Então, assim, a gente perde o dia todo. Se for às vezes Carol, tem às vezes fechamento de um braço, é um dia todo. E aí? Né? E às vezes, assim, a agenda já está fechada. Então, para você às vezes encaixar outra pessoa. Então, uma das dificuldades que vocês encontram é justamente essa, é as pessoas enxergarem o trabalho de vocês como um trabalho sério, como um trabalho que elas precisam, no final do mês, fechar as contas, pagar as contas da mesma forma, tem equipamentos, tem energia como qualquer outra empresa, né? Que precisa ter o andamento certo todos os dias. E outro assunto que eu gostaria de abordar dentro desse, que também é a questão das dificuldades de ser mulheres tatuadoras, é no quesito machismo, respeito e assédio. Existe? Ai, tem. Tem sim. Mas assim, já aconteceu casos no estúdio, né? É até delicado, às vezes a gente até meio delicado falar, não vou nem me aprofundar, mas acontece sim. Então, assim, normalmente, vou falar do caso que aconteceu, certo? Assim, a nossa tatuadora estava sendo assediada e aí eu já estava indo embora. Falei, fulano, eu vou embora. Ela, não, fica aí. Aí eu achei estranho. Daí eu tive que ficar do lado dela para a pessoa parar. Entendeu? Então, assim, muitas das vezes... e aí você não sabe, né? De repente, as minhas estão ali, mas você não sabe uma história. Vai que ela passou por um assédio muito maior, aí já tá revivendo aquilo na mão da tatuagem. Então, assim, a gente tá lá para trabalhar. Se for para flertar, cara, se souber que a menina é solteira, fala depois, entendeu? Mas agora, no momento de trabalho, aquilo ali é trabalho, entendeu? Assim como um advogado, um médico, você não vai fazer isso com ele, por que com tatuadora? Entendeu? Vocês têm alguma medida, algo que vocês fazem para se protegerem, para que isso não aconteça? Na questão, como você mesmo disse, ela ficaria ali sozinha, ela deu um sinal, você ficou com ela. Depois disso, vocês tiveram algumas mudanças dentro do estúdio para poder também coibir, evitar esse tipo de transtorno, de assédio, assim? Dentro do estúdio a gente tem câmeras, né? Mas assim, nem sempre câmera vai impedir a pessoa de fazer qualquer coisa. Sim. Então, quando a gente deixa, por exemplo, uma das meninas sozinha, entre aspas, né? Com uma pessoa que ela não conhece, a gente pega e pergunta, você quer que eu fique mais um pouquinho? Eu fico e tal. Ou então, se for uma pessoa já que ela já conheça, cliente de longa data, a gente deixa tranquilamente. Mas aí o tempo todo eu tô lá olhando pela câmera assim, pra ver se tá tudo certo. E a questão, eu acho que a gente sempre conversa nas nossas reuniões, né? A gente tem reuniões mensais, até mesmo às vezes semanais. A gente sempre tá tocando na questão de postura, entendeu? Então, assim, às vezes, se você vê que a pessoa brincou ali, que excedeu, mantenha a sua postura. Porque aí você já corta. Lógico que tem gente que é muito pra frente e vai continuar. Né? Então, assim, fala com a gente fica por ali, dá uma, né, segurada. As pessoas tendem a confundir, né? Confunde o profissional, confunde o estilo, né? Porque pensa que, como você disse, é um pouco mais alternativa, se veste diferente, então acha que está aberto e que você está aberta para esse tipo de coisa. Sim. Então, a dura realidade é que ainda existe muito preconceito e machismo ainda, principalmente para esse lado, para o lado artístico, porque eu acredito que o trabalho de vocês, além de ser um trabalho profissional, é um trabalho artístico, né? Com certeza. A gente lida com a mente, né? A gente lida com ideias, pra gente botar aquilo na pele, tem que ter todo um processo criativo. E às vezes, muitas das vezes, rola um bloqueio criativo. Então, assim, é uma arte mesmo aquilo ali, sabe? E na questão do preconceito que você falou, né? Às vezes, o que acontece também com mulher, nós tatuadoras, é assim, o fulano
por exemplo, a Carol faz essa arte. Um tatuador também faz essa arte. Mas ele não quer pagar, ele paga para o tatuador um valor, mas não paga para ela. Temos entendeu? mais. Carole, conta mais sua história. Sei que você já passou por muitos perrengues. Compartilha com a gente a história sua do boto que vem de fora. Nem imagina quem veio de fora nem imagina o quão difícil foi chegar aonde vocês estão hoje. A Carole vai já contar. A gente quer saber. Sim, Temos mais histórias maravilhosas. Caian Rodrigues, obrigada, beijo pra você. E aí você pode concluir. Aí você estava falando da questão do machismo. Então, da questão de você, de às vezes, o mesmo trabalho, ela trabalha com a mesma excelência que um tatuador, homem, né? Mas aí, se ela cobra um valor X, não, porque é mulher eu não vou pagar. Mas se o homem cobrar, paga. Então, acontece muito disso. Até na questão, então, dos valores Sim, de valorização sim, do trabalho, de valorização. né? Só... Tem o preconceito de achar que o homem faz melhor e tem o preconceito de achar que, por ser mulher, tem que cobrar mais barato do que o homem. E, às vezes, muitas das vezes, assim, lógico, eu falo assim, a gente barganha normal. Né? Mas às vezes, de repente, não ficaria tão incisiva como se fosse um homem. Até porque, geralmente, o homem tem uma imposição. Fala com um ar de superioridade, né? Um debochezinho, uma arrogância, diminuindo o trabalho, e assim, né? eu acho que é muito mais fácil para o homem, assim, cortar. Tipo, não, é tal valor. A gente, com a questão da acessibilidade, a gente, não, então, veja bem e tal, não sei o quê. Entendeu? Então, às vezes, não acaba levando a pagode, digamos assim. Agora, tire a curiosidade da nossa internauta. Fale um pouquinho. Você contou um pouquinho da sua história, como você entrou para tatuagem, mas do desenho. Como é que chegou no desenho? Já que eu vou puxar, fala um pouquinho. Tem alguma coisa a ver com a sua trajetória de vida, com o que você já passou? Fale pra gente. Assim, a questão do desenho, eu até voltei, mas agora, né, a pintar a tela. Mas desde criança eu sempre desenhei, sempre pintei. E aí eu dei um time, porque eu fui fazer faculdade, tinha que trabalhar. Então, assim, fiz uma lacuna na minha vida sobre a questão de desenho, porque pra mim, e aqui em Porto Velho é meio difícil você trabalhar com desenho, com arte e ser valorizado. Aí eu tinha um amigo de São Paulo, que ele já era desenhista, e ele começou a tatuar. Aí eu falei assim, Eric, como é que tu migrou do desenho pra tatuagem? Aí ele falou assim, tá sendo um pouco difícil, mas eu tô conseguindo me adaptar. Então sempre eu ia conversar com ele mora lá em Santos, né? E eu conversava sempre com ele pra trocar ideia, como é que era, pra poder saber onde é que eu tava pisando. Aí eu falei com um amigo meu, um grande amigo meu, que é o Igor Argento, beijão. Ele comprou o material, amigo e cliente, ele comprou o material pra mim. Ele parcelou, eu falei, amigo, parcela bem parceladinho pra eu ir te pagando de pouquinho. E assim foi a sua história com o início. Gente, estamos quase na hora. Antes de a gente encerrar, eu queria agora falar de quem quer fazer tatuagem com as meninas do Boto Ink Tattoo, como é que faz para poder agendar, para poder saber preços, orçamento, como é que pode fazer essa tatuagem? Como é que tá os horários de vocês? Como é que vocês agem nessa hora agora? Bom, a agenda para julho já está aberta, tá? Então, assim, todas as meninas estão disponíveis para tatuar. Se você viu o perfil de uma das meninas e gostou de alguma arte ou do estilo próprio delas, entre em contato com elas pelo WhatsApp, porque fica até mais fácil pelo WhatsApp, porque chega o nomezinho escrito, né, com o número de telefone pra gente poder entrar em contato com a pessoa. A gente costuma fazer só pelo WhatsApp, mas pela DM, de vez em quando, né, a gente responde, porque na DM é muito comentário, é muito movimentado. Só um minutinho, Carole. Antes dela continuar, pode colocar na tela o arroba, por mais que ela... Só para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho, tem aí o arroba da Carole e o arroba da Bruna, do Instagram Carole Tattoo Inc. E da Bruna, arroba Bruna Borges Tattoo. Vocês podem entrar por lá, pode entrar também no do Boto, tá? No Instagram do Boto. E olha aí, entramos no Instagram do Boto. Estamos lá. Você vai conhecer mais dos trabalhos. Tem indicação de cada uma que está fazendo o perfil de todas também. E através de lá você tem um link. Nesse link ele vai te jogar para o WhatsApp. Do estúdio você pode estar fazendo o orçamento. Lá você conta a sua história, conta o que você quer. E pronto.
O Instagram do Boto, ele é bem completo, tem todos os trabalhos. A grande maioria que vocês fazem, vocês colocam lá, né? Sim. Mas também tem as tatuadoras, né? Acho que estão nos destaques, amiga. Eu vou só organizar, porque como a gente tá tendo, né, muito fluxo muito aí, fluxo, tá? aí a gente tá organizando certinho. Mas lá, pelo através do tatuadora. Boto, você encontra o perfil de todas Arroba elas. do Boto, arroba Boto Tatu. E aí, preços é de acordo com tamanho, dificuldade, né? Tipo de tatuagem também, né? Tipo um realismo, exige um grau e um período maior de dedicação àquilo. Então, o valor vai ser equivalente àquilo, entendeu? Não tem uma tabela fixa, né? Não, tem o valor, assim, mínimo do estúdio. Mínimo. Que é 120. 120, que seria uma tatuagem de quanto? Até 4, 5 centímetros, 5 assim, daquelas centímetros, minimalistas. sem muito detalhe, flashes, né? Esse valor de Preta. Preta, né? Exatamente. Então tá, gente. Então você que acompanhou a nossa entrevista, ficou com vontade de escutar aquele barulhinho da maquininha que é viciante. A minha é barulhenta. Que é A viciante. dela É só entrar em contato com as meninas. Entra no Instagram do Boto Tatu, @Boto Tatu. Lá no Instagram tem o link. Você clicou no link, você vai ser direcionado direto pro WhatsApp e lá você pode já entrar, falar o que você está pretendendo. Elas vão te identificar qual é o seu tipo de desenho e também orientar qual que é a profissional mais indicada, dar preço, marcar a agenda. Também vale a pena conhecer lá o estúdio, é muito bacana. Eu falo que minha primeira visão, sempre que eu vou tatuar, eu gosto de conhecer o estúdio. Para ver se há energia, se eu me sinto bem, se é legal. E a energia, ó, lá do Boto. Em breve eu vou estar lá fazendo mais um desenho. A 14ª. A 14ª. E normalmente quando eu faço, como as minhas são pequenas, eu faço 2 mais ou menos assim sempre. Aproveita, Assim, né? Tá ali já tô mesmo, aqui, mais ou menos vou ficando. Meninas, eu peço 1 minutinho para vocês. Vou falar agora das nossas promoções. Já estão participando? Quer saber quais são as promoções? Eu vou te dizer agora. Você pode concorrer a uma promoção de participação de 2 buffets de sushi lá na Casa Sushi, tá bom? É uma parceria entre o News Rondônia e o Infoco Podcast. Tem a promoção do copo térmico Adeus Bebida Quente. Participa e concorra a um copo térmico. Tem a promoção Lá Perfumado. Você vai concorrer a um kit aromatizador elétrico, sua casa, seu escritório cheirosinho. E tem a promoção semanal da 379 Destilados. Toda sexta-feira, o News Rondônia sorteia uma bebida especial. Hoje é sexta-feira, hein? Fica de olho no News Rondônia que daqui a pouquinho vai sair o resultado da promoção. Para participar é fácil. Você vai clicar no banner, vai abrir o link e vai preencher com seu e-mail, seu telefone e o seu nome completo. Clicou em enviar, pronto, você já está participando. E aí, ó, é só cruzar os dedinhos e torcer para a sorte bater na sua casa. Participa, vale a pena. Eu quero entregar esse prêmio para você. Minha maior alegria é entregar os prêmios aqui. Então, ó, conto com a sua participação, tá bom? Combinado? Fechou? Meninas, podem participar. Eu vi aqui os A gente adora um sushi, olha, gente. se eu não me engano, é dia 19, viu? Dá tempo ainda. Tempo. E Menina, olha, vamos escrever. outro detalhe, pode participar quantas vezes quiser. Espera já. Quanto mais você participar, maior é a sua chance. Gostaram, né? Vocês gostaram? As meninas gostaram aqui. Tem ainda um drink também, você viu? Tem de tudo aqui. O News Rondônia é um coração imenso. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Amei a conversa aqui. Teria assunto para mais 1, 2 horas fácil. Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar. Antes de encerrar, eu queria deixar agora um momento para vocês falarem com o público de vocês, para vocês falar algo diferente que não foi tocado aqui na nossa entrevista, mandar um recado. Também pode mandar um recado para as pessoas que estão pensando em entrar nessa profissão, para as meninas que querem ser tatuadoras. Agora é a hora de vocês, tá bom? Primeiro a Bruna, primeiro a Carol e depois a Bruna. Então, gente, eu só quero agradecer aos meus clientes também, né? Porque se não fosse eles, né, eu não estaria aqui. As pessoas que confiam no meu trabalho e acreditam no Boto em si, né? Que é um estúdio de tatuagem. As meninas também que trabalham comigo.
E valorizem mais as tatuadoras de vocês, tatuadoras mulheres, né? Valorizem o nosso trabalho, valorizem nossa arte, porque a gente se dedica muito. Claro que um ser humano, não vou falar assim, a gente nunca erra, a gente erra também, mas assim, a gente está sempre querendo evoluir. É por isso que a gente estuda, e é por isso também que eu vou estar lançando depois um curso de tatuagem, mas não para agora, no próximo mês ou no outro. E assim, é dedicação. Tatuagem é dedicação, é muito estudo. E espero que vocês, quem não conhece o Boto, vão lá conhecer o estúdio. Fica na Avenida Calama 5719, no Sobrado, na parte de cima. E é isso, né? Conheçam, sigam a gente, olhem nossos trabalhos, confiem no nosso trabalho e é isso aí. Agora você, Bruna. E lembrando que as mulheres, principalmente, que querem seguir esse ramo, tem uma curiosidade, sabe que pode contar com a gente lá. A gente sempre está trocando uma ideia, por mais que às vezes, eu tô aqui num lugar meu, mas a gente sempre está muito aberta a conversar sobre, trocar ideias, incentivar, né? E direcionar da melhor forma, né? E assim como a Carol, eu vou agradecer também meus clientes, né? Porque quem é a gente, né? Não é nada. E se você tem um amigo que está começando, uma amiga ou amigo que está começando nesse ramo, incentive. Dê sua pelezinha, ajude ele de qualquer forma. A Carol, se não fosse o amigo, nem teria mais Carol tatu para vocês, né? Então, assim, o que vocês puderem incentivar, indicar o trabalho da gente de uma forma geral, só isso vocês já estão, assim, ajudando de imenso, assim, uma imensidade grande. É isso, gente. Muito obrigada por vocês tirarem um minuto da agenda de vocês, por virem aqui falar um pouquinho sobre essa arte, por falarem desse universo todo, mostrarem um outro lado do profissional de tatuagens que muitas vezes a gente não para pensar, não tem a curiosidade, e hoje a gente veio aqui justamente para falar sim disso. Tatuadores são profissionais sérios, são artistas e merecem respeito, merecem serem valorizados. E como eu disse no programa, no começo do programa, aqui ó, uma mulher segura a mão da outra e a gente vai. Então é isso que eu peço para vocês. Apoiem essas meninas, apoiem outras mulheres. A gente não tem que competir, a gente tem que nos abraçar, nos unir e ir em frente, tá bom? Se abraça, né? Esse é o recado. Esse é o recado que eu deixo para vocês, é o que a gente quis transmitir com essa entrevista e eu espero que vocês tenham sentido isso, tá bom? A gente tá aqui, ó, para apoiar. Eu estou aqui aberta para vocês. Quando tiverem novidades, quando tiver o curso, voltem aqui e eu vou ter muito prazer. Vai ser sempre uma alegria ter vocês aqui. Se quiser trazer outras tatuadoras aqui para apresentar, para a gente conversar, News Rondônia, programa Agenda News, aqui é a casa de vocês. Fiquem à vontade. Já tá, né? Que bom, eu fico feliz. E você que assistiu a gente, eu só tenho que agradecer. Obrigada pela sua audiência. Obrigada por você acompanhar a gente. Fica aqui com a gente. Semana que vem eu tô de volta. E semana que vem, ó, a minha Agenda News está cheia. Eu vou estar aqui praticamente todos os dias da semana com esse sorriso, falando de vários assuntos, falando do que é nosso e valorizando a nossa cidade. Obrigada por você estar aqui comigo mais uma vez. Final de semana, hein, gente? Então, aquele recadinho, seja feliz, seja livre, bom final de semana para vocês e, ó, beijo no coração.